Olá a todos! Nesta semana, nós estamos com um novo eixo temático. E o que isso significa? Nós saímos da questão da saúde e estamos entrando agora num eixo ligado a políticas públicas. Ora, mas saúde é política pública. Mas os temas que nós escolhemos para a saúde, eles todos estavam analisando as questões os modos de produção e como que isso afeta a nossa saúde mental. Agora, nós queremos falar exatamente daquilo que o Estado, segundo as leis vigentes desse país, deveria estar fazendo e que não está fazendo. E é por isso que eu tenho um interesse muito grande em que o meu aluno tenha visão de eixo temático. Porque se a gente está falando, por exemplo, de minorias, a gente mobiliza determinado repertório comum, determinado léxico, determinados agentes e também a ação da intervenção. Quando a gente muda de eixo temático, a gente também muda, às vezes, esse repertório, muda as ações interventoras, muda até o léxico, ou seja, as palavras que a gente usa no texto. Por isso que ter essa visão de eixo temático é muito importante. Neste novo eixo temático, então, nós vamos tratar das políticas públicas, né? De um modo geral. E nós vamos começar pela questão do sistema prisional no Brasil. Mas na sequência vem aí outras políticas que deveriam estar sendo feitas, pelo menos com maior intensidade, né? Alguma coisa a gente sabe que está sendo feito, mas é preciso muito mais. Então, com vocês, uma abertura então de eixo temático voltado agora às estruturas, né, que o Estado precisa garantir, e nós vamos começar pelo sistema prisional. Bem, vamos lá então para este tema, sistema prisional brasileiro, né? Um tema bastante comum, né, nos pré-vestibulares, né? Acho que todo professor de redação já deu uma aula sobre o sistema prisional brasileiro. Vamos tentar mostrar aqui, né, que novidades que a gente pode trazer, né, para este tema e de como que a gente pode organizar, né, este tema. Antes, deixa eu só deixar uma coisa bastante clara. Nós saímos de um eixo temático da saúde, que também pode ser lida, a saúde no Brasil pode ser lida pelo ponto de vista estrutural, né, do que o Estado oferece, mas também pode ser vista do ponto de vista dos sujeitos, né, e como que esses comportamentos eles estão ligados a uma cultura, assim como estão ligados a uma política. Mas nós fomos muito pelas questões socioeconômicas, né, do problema. Vocês sabem muito bem que, por exemplo, saúde mental, nós analisamos pelo viés das estruturas de produção, né, da circulação de um discurso de autocobrança, né, de sucesso individual. Portanto, nesse próximo eixo, nós temos a oportunidade de trabalhar com sistemas oferecidos pelo Estado mesmo, tá? Nós estamos no eixo das políticas públicas. O próximo tema também vai ser dessa forma. Então, o que eu proponho a vocês, né? De que modo que nós podemos pensar, assim como nós fizemos com Charles Rosenberg, né? Que cabe para qualquer tema de saúde, de que modo que nós também podemos pensar em algum repertório que trabalhe com a questão desse serviço oferecido ao Estado. E vamos começar entendendo um pouquinho o tema, né, a proposta, a partir da proposta, né, e a gente sempre começa pela expressão tema. É uma expressão tema bem diferente até agora, a gente só colocou o sistema prisional brasileiro, mas essas 3 palavrinhas, 4, né, com o artigo, dizem muita coisa. Olha só, quando a gente fala de sistema, a gente está diante de uma estrutura, não é, que é oferecida pelo poder público. É claro que eu posso pensar em sistema privado, é claro que eu posso pensar em outro tipo de participação da sociedade nessa necessidade dos grupos sociais de isolar aqueles sujeitos que não estão dando conta, né, do segmento das regras sociais, mas ainda assim, no Brasil, né, o sistema ele é público, ele é a cargo do Estado. Nós temos algumas experiências de presídios privados, né, mas o sistema ele é feito majoritariamente de
da ação do Estado. Então, nós estamos aí diante de uma estrutura oferecida pelo Estado. Quando a gente fala de prisional, eu chamo atenção aí, né, para aquelas diferenças. O termo prisional engloba um conjunto gigantesco, assim, sabe, de lugares pequenos ou grandes complexos, né, de detenção das pessoas que ferem de alguma forma, ou pelo menos sob o ponto de vista da justiça ou dos agentes de segurança, a paz social, né, as leis, o funcionamento normalizado da sociedade. Existem algumas diferenças, né? Penitenciária, por exemplo, é o tal regime fechado mesmo, né? As colônias agrícolas já são semiabertas, regime semiaberto, em que os apenados, né, podem sair para trabalhar ou para estudar. Nós temos a casa do albergado, isso tudo é previsto, tá, pela Lei de Execuções Penais, que é um regime aberto, né, aqui para cumprimento de pequenas penas, né, e tudo mais. A pessoa vai lá mais para dar uma satisfação daquilo que está cumprindo, que a justiça determinou que ele cumprisse. E as casas de detenção são aquelas casas provisórias, né, em que a pessoa ainda não está condenada, né, mas ela está sob custódia do Estado, porque o Estado determina que ela não pode circular enquanto aquela investigação não chegar ao fim. Geralmente para acusações, né, de crimes que ainda não estão concluídas, mas que a acusação é muito clara e a circulação desse sujeito pode trazer algum tipo de risco, né, à sociedade. Esse tema ele acaba evocando, em termos de discurso, uma polarização presente no Brasil atual, sabemos disso muito bem. Existe um grupo no Brasil hoje que defende a ideia de que os direitos humanos eles não têm que se incidir sobre o preso, porque o preso teve a oportunidade de não estar ali. E, por outro lado, nós temos um grupo que defende a ideia de que, mesmo sendo submetido, né, a um julgamento e sendo condenado, a uma condenação, essa condenação ela precisa acontecer, mas ela tem que se dar respeitando os direitos humanos. E aí todo o discurso dos direitos humanos hoje está sendo questionado, né, mas também defendido por um outro grupo. Então esse tema ele evoca aí uma polarização hoje ideológica, né, no Brasil, e você vai ter que tomar muito cuidado ao tratar desse tema, porque alguns posicionamentos, tanto de um lado quanto do outro, podem parecer perigosos, né? Eu acho que uma turma de pré-vestibular entende o que eu estou falando e esses cuidados eles vão precisar acontecer mesmo. Via de regra, nesses concursos que têm essa preocupação social, e o Enem tem, né, que analisa a sociedade brasileira e tudo mais, geralmente nós precisamos respeitar os direitos humanos, quer concordemos com isso, quer não concordamos, né? Então, um pouquinho ligado nisso daí, porque você vai estar mais tendencioso a esse grupo que produz, né, que defende os direitos humanos do que aqueles grupos que dizem que há exageros nisso, beleza? E o termo brasileiro, claro, evoca todas as características nacionais aí que fazem com que o sistema prisional ele tenha características específicas. Olha que interessantíssimo isso, né? O sistema prisional é um sistema que existe em quase todas as sociedades e nós precisamos prever mesmo uma forma de tirar a circulação de quem não está cumprindo as normas importantes para o funcionamento da sociedade. Por que no Brasil ganha características especiais? Porque esse sistema ele não é autônomo, ele não existe por si só, ele está dentro de uma cultura, ele está dentro de uma sociedade. E aí quando a gente vê no Brasil uma sociedade em que os mais pobres não têm voz, em que a justiça ela é um instrumento de manutenção das classes dominantes, o que acontece então? Nós temos um sistema prisional que pune, praticamente só pune as pessoas mais pobres e os grupos menos representados politicamente. Isso quer dizer que
as questões econômicas e sociais interferem diretamente nesse tema que é de segurança. Então, o que a princípio seria extremamente natural, a ideia de um sistema prisional, no Brasil isso vira uma confusão, porque envolve exatamente esse duplo tratamento, né? Quando a gente analisa os números e vê que a grande maioria é pobre, a grande maioria tem pouca escolaridade. Então, me parece que o tema do sistema prisional está permeado por um outro tema, que é a questão da economia, né, e da sociedade. Nota que quando eu trago essa expressão tema, o problema não aparece ali tão claramente, né? Ele não é explícito. Como que eu faço diante disso? Calma. Esse tipo de tema não é muito comum no Enem, mas se ele aparecer, lembra que os textos motivadores vão acabar por definir que problemas são estes. E nesta proposta isso acontece, tá? Não tem mudança na tese. Então, o sistema prisional brasileiro é para você caracterizar esse sistema? Não, o Enem quer que você problematize. Então, nós vamos buscar problemas nele, ok? E a coletânea vai nos ajudar muito. Por falar em textos motivadores, vamos a eles. O que o texto 1 traz? O texto 1 traz 3 pontos que eu considero importantíssimos. O primeiro ponto são os dados estatísticos que são trazidos aí, né, e que já mostra que o tamanho do sistema prisional no Brasil é muito grande, né? A coletânea fala, acho que é quarta, né? O texto motivador diz que é quarta, mas já tem dados mais recentes dizendo que o Brasil tem a terceira maior população carcerária, e aí a gente pode pensar assim, né? Mas cometeu crime tem que prender mesmo. Mas quando o número é tão grande assim, eu acho que também o sistema prisional acaba sendo uma radiografia de uma sociedade que está doente. Como é que pode, numa sociedade, grande parte não cumprir suas normas, suas leis? Há problema nas leis? Há problema no acesso aos direitos? Onde é que está? Algum problema aí fora do sistema prisional precisa haver, sacaram? Pela quantidade, né? Pelo tamanho dessa população carcerária. E aí, o segundo ponto que eu estou trazendo do texto 1, para mim, ele é o mais problemático. Quando a gente vai olhar o perfil desse apenado, nós temos negros, jovens, pobres e com baixa escolaridade. Essas 4 características apontam que nós temos um sistema prisional que é fruto de um sistema social altamente injusto. E o terceiro ponto, né, traz uma complexidade. Nós temos presos provisórios demais. Né? Então, nota que me parece que nós temos uma máquina de justiça, né, que vai atrás de crimes como pequenos furtos, lembrando, galera, que pequenos furtos, por mais assustadores que sejam, e por mais que a gente tenha que negar isso todo dia, né, é impossível uma sociedade que se ande pelas ruas com medo de vir alguém tomar um celular. Eu não estou dizendo que isso é pequeno, que isso é pouco, isso é assustador, isso é traumático, isso é violento, mas a gente também precisa atrelar esse tipo de crime a questões sociais, né? Então, tem uma questão social e de fundo que eu acho que a gente vai ter que discutir neste tema. E o texto 2, ele traz a lei de execução penal, tá? Que é uma lei, né, que no Brasil normatiza, né, o uso das prisões e das detenções, né, e tudo mais, ok? É interessante que lá coloca a tutela do Estado, o Estado é o grande responsável pelas pessoas detidas, e diz que a dignidade humana é um valor constitucional que tem que ser refletido ali. O texto 3 traz um gráfico, um infográfico, né, que está repartido aí, né, e que vai mostrar os perfis. Né? Quando mostra os perfis, nós temos lá negros, pretos, pardos, são a maioria. Então, esse terceiro texto, ele reforça aquela ideia minha de que há questões sociais aí no fundo, perfeito? De que sistema prisional estamos falando? O que será de tão errado aí? Eu amo esse infográfico, não, esse texto, né, do Conectas, porque ele traz aí, né,
3 pontos. Ele diz que o sistema é inaceitável, é ilegal e é ineficiente. Eu gosto muito disso daqui, depois vocês leem com mais calma, porque aqui também há aqui algumas palavras e expressões, né, que eu gosto muito, né, como por exemplo aí, pela forma como não recupera nem ressocializa qualquer egresso à sociedade, fala que o sistema é discriminatório, né? Isso pode ajudar aí na redação mesmo, tá? Para evitar repetição de preso, né, condenado, pessoa sob condição de detenção, detido pela justiça, apenado, né, nós temos muitos. E aí, estamos prontos, então, para o nosso ponto de partida. Bom, com relação aos pontos de partida possíveis, esse tema ele não oferece uma complexidade muito grande, não, tá? Só que eu quero aproveitar para propor uma coisinha a vocês. Assim como nós fizemos com Charles Rosenberg, que resolve qualquer problema para a saúde, eu fui buscar também um argumento de autoridade que nos servisse para qualquer tema sobre política pública. Os temas sobre política pública eles são tão difíceis que frequentemente os alunos caem em contrato social. Rousseau, John Locke, né? E os corretores eles resistem, eles dizem, né? Não tem muito a ver. Né? Não é porque John Locke falou lá que o Estado tem que cumprir um contrato social com as pessoas que a gente, sabe, vai justificar as políticas públicas existentes. Então eu gostei muito desse estudioso chamado Amitai Etzioni, que é um sociólogo alemão, e o que eu gosto dele, né? Ele foi estudar as organizações, tá, no século XX. E quando ele percebeu que desde Weber, inclusive, né, as organizações, incluindo aí o Estado, eram estudadas, tá, galera? Esses estudos fazem parte de um estudo chamado Teoria das Organizações. O Weber, por exemplo, estudava o Estado do seu ponto de vista interno, né? Tentando estruturá-lo, por isso aqueles estudos dele referentes à burocracia, né? E tudo mais. Tentando racionalizar mesmo, tá? As organizações. Agora, o Etzioni, ele vem pensando no seguinte, eu não consigo entender uma organização só estudando sua estrutura interna. Eu preciso relacioná-la, né, as organizações, relacioná-las, né, a outras organizações do seu entorno, ou seja, as organizações existem pela relação com outras. E aí o que eu encontro? Ficou assim. Em seu livro Organizações Complexas, o sociólogo alemão do século XX, Amitai Etzioni, defende as organizações, incluindo o Estado, como fruto de suas relações com outros aspectos da coletividade. Sob suas reflexões, discutir qualquer política pública requer considerar seus aspectos socioculturais, sendo válida para a discussão sobre... Olha aí, galera, vocês entendem que aí qualquer política pública você coloca aí. É para isso que eu queria chamar a atenção. Se ele diz que estudar o Estado significa observar as relações com outros aspectos da coletividade, você pode criar uma tese linda aí falando que é preciso, portanto, para entender o sistema penitenciário, eu preciso entender as questões socioeconômicas do Brasil. Para eu entender sistema educacional, eu preciso entender as relações socioeconômicas do Brasil. Para eu entender qualquer política pública, saneamento básico, por que não se investe mais em saneamento básico, não é? Tudo isso vai ser explicado pelas suas relações sociais, econômicas. Logo, para uma tese que vai dizer isso, que as questões sociais e econômicas são relevantes, olha que início de texto altamente produtivo, né? Se você trouxer o Amitai Etzioni, é minha sugestão, ok? A focalização não é difícil, né? Porque ele já fala das organizações, então eu acho que tá perto, né, das políticas públicas, e você vai poder trazer o sociólogo lá o teórico, né, das organizações, lá no segundo parágrafo eu deixo aí a diquinha de como fazer isso, perfeito?
Bom, existem outros começos de texto, alguns até bem caricaturais de pré-vestibulares, né? Acho que quase todas as aulas de redação de sistema penitenciário têm memórias do cárcere, né? Do Graciliano Ramos. Eu chamo atenção para o fato de que esse livro ele não é escrito para denunciar as condições das cadeias, né? Ele é escrito num momento, né, de perseguição política, de prisão política e do sofrimento de quem levanta políticas contrárias a quem está no poder. Eu acho que está muito mais ligado a isso. De qualquer forma, eu tentei aqui ajudá-los. A literatura de testemunho tem na obra Memórias do Cárcere uma importante descrição das condições das prisões brasileiras, marcadas como ambientes degradantes que impõem ao preso privação de alimento e até tortura. Embora se refira a um tempo histórico específico, os anos 30, o relato se mostra oportuno ao Brasil contemporâneo ao se notar, né? Só não deixa de fechar depois, tá, galera? Em consonância ao apresentado no livro, para a gente não ter aquela bandeirinha maldita dizendo que é pertinente, mas que não é produtivo, ok? A focalização é de dificuldade média, porque ali você tem uma ilustração de que as cadeias brasileiras são ruins, né? E no segundo parágrafo, ou no terceiro, também não é difícil de retomar, porque ele tem ali uma ilustração, ok? Então tá bem fácil. Me parece que ficou um trechinho desconectado aqui, que eu acerto, tá? Aí na retomada, que eu acerto já no material de vocês, e também quando eu puser esses slides lá. História, né? As masmorras medievais também são uma ilustração, né? E aí eu criei aqui um comecinho, né, sobre história, que também vale para o cinema, que eu queria deixar como sugestão. O discurso histórico, vou tirar o cinematográfico, tá? O discurso histórico tem fortalecido no imaginário coletivo a imagem de masmorras medievais como espaços degradantes e de desrespeito à dignidade humana, né? Guardado o distanciamento histórico e político, essa representação ela permanece viva, não é? Muito, muito bacana, não deixa de amarrar depois com consonância às masmorras, ok? Vai ficar muito legal. E depois é facílimo também retomar isso lá no segundo ou terceiro parágrafo. E aí eu queria chegar ao Foucault, né, que é bem polêmico para este tema, né? Falou de cadeia, todo mundo lembra do tal livro emblemático Vigiar e Punir. Eu tenho um monte de reservas em relação a esse livro, porque o Foucault não escreve esse livro para falar de como as cadeias são hoje, né? Ele escreve esse livro para dizer que a partir da Idade Moderna, nós temos uma mudança no sistema de punição e de controle social, porque as prisões elas deixavam de acontecer por um desagrado ao rei, né? Bem clara aí naquela ilustração da Alice no País das Maravilhas, naquela rainha que diz cortem as cabeças, né? Quer dizer, é a vontade do rei que se impõe, e na Idade Média passou-se a ter leis conhecidas por todos. E aí, a partir do momento em que eu descumpro, não é o Estado que vem, ou o rei que vem e manda cortar minha cabeça, né? A própria sociedade não quer, né? Quer que eu seja punido. Se todo mundo cumpre, quem não cumpre vai receber o quê? Né? Vai receber da sociedade uma negação. Então, e o Estado então iria executar, né, essa pena. Mas ele diz que a sociedade moderna ainda era caracterizada por um sistema que é muito mais eficaz de controle, né? Que que são os mecanismos, né? De biopoder ou de poder sobre os corpos, né? Que estão ligados aí a disciplinamento, né? A fazer com que todo mundo haja da forma como o Estado quer. Isso é muito mais eficaz do que cadeia. Então ele vem para falar de uma sociedade altamente controlada, inclusive pelos corpos, né? E que ele está falando de uma forma de poder. E aí quando enfia, né, o Michel Foucault lá, eu fico sempre com uma má impressão de que você está trazendo um trecho que não condiz com a teoria e os objetivos do livro dele. No entanto, tá? Eu acho que passaria. Eu tentei melhorar assim. Na emblemática obra Vigiar e Punir, o filósofo francês Michel Foucault afirma que a prisão é legítima quando atende ao princípio da transformação, como premissa indispensável à manutenção da vida do condenado. Eu peguei um trecho que, como eu disse, não é central,
não é o que ele quer criticar, mas pelo menos, quer dizer, não é o que ele quer criticar fundamentalmente, tá, pessoal? Que isso fique muito claro, né? Esse trecho eu retirei lá do livro, então funciona, tudo bem? Para apresentar o problema, eu acho que não está difícil, você vai ter que dizer que é um sistema prisional problemático, e na tese eu acho que você pode falar das questões socioeconômicas, eu pensei num X falando das discrepâncias socioeconômicas brasileiras, e de um Y falando do crescente discurso punitivista, né? Nós vamos criticar um pouquinho essa sociedade que tem visto como solução para a paz social, e estamos precisando mesmo, punir, né? Prender, matar, eliminar, tirar de perto, limpar, né, a cidade dos maus, né? Esse discurso ele tem crescido, e eu acho que quando ele cresce, ele traz uma sociedade que acaba sendo conivente conivente até estimuladora mesmo, né, de punições que desrespeitem as dignidades, ok? Sobre isso que eu queria trazer. Passemos agora para o segundo parágrafo, né? Eu pensei no seguinte: como é que eu vou abordar essa questão das discrepâncias socioeconômicas brasileiras, né? Nós vamos defender a ideia de que as condições sociais têm influenciado na realidade das prisões brasileiras, né? E aí eu coloco de certo, consoante ou contrariando, né? Minha sugestão, galera, é que vocês usassem aqui o etzione, sabe por quê? Porque você está analisando uma organização que é o Estado, né, e como que ela está prestando serviço. E esse serviço ele é contaminado pelas questões socioeconômicas brasileiras. Então eu acho que fica muito legal. E aí eu colocaria então, né, de certo, confirmando, né, o que Etzione defende, né, as cadeias brasileiras, elas têm punido muito mais as pessoas pobres, não sei o que, e vai embora, tá? E aí você pode comprovar isso por dados, né? E os textos motivadores estão cheios disso. Pelo livro Estação Carandiru, do Drauzio Varela, ou então por este livro novo aí que está sendo bem comentado, né? Que é de uma reportagem, né? Presos que menstruam, traz a questão das mulheres, né, apenadas, né? Juro para vocês que eu amaria se este fosse o tema do Enem, né? As mulheres penitenciárias, né? Enfim, eu acho que os 3 livros ilustram muito bem, né, a situação hoje do Brasil, do sistema carcerário, ok? E aí depois você vai fechar este parágrafo. No terceiro parágrafo, eu pensei no seguinte, para falar desse crescente discurso punitivista, né? Nós temos assim, a ideia hoje, está crescendo a ideia de que a punição é um instrumento de equilíbrio social, né? Então, é uma ideia de que eu não deva investir nessas pessoas, pelo contrário, eu devo eliminá-las, né? E dessa forma teríamos um grupo mais coeso, mais homogêneo, né? Que luta pelas mesmas coisas, né? Que vive de um mesmo modo. E todos aqueles que destoam disso, elimina-se, né? Então, eu coloquei aqui, isso significa aqui, vou pedir para você falar da reprodução discursiva. Atentem a isso, hein, galera? Eu vi certa vez uma correção de um corretor atento até que disse assim, né? Mas como os discursos influenciam nisso? Né? E você precisa entender que você está falando dos discursos, mas para justificar ações. Né? Então você tem que colocar depois que esse tipo de pensamento leva a, e aí você traz as ações, ok? Isso é importante. E aí, vamos pelo Bourdieu, né, que vocês já têm, para eu não apresentar mais coisas novas. Né? O Bourdieu, no século XX, traz lá o Hábitos, né? Essa reflexão se coaduna com o pensamento de Bourdieu, né? Que, quando ele diz que as identidades são construídas por influências agenciadoras como a mídia. Aí lá na explicação, naquela parte anterior, você pode dizer, inclusive, que esse discurso ele tem crescido à medida que apresentadores influentes de televisão, e eles acabam sendo, né, apresentadores de telejornais, acabam sendo influentes na sociedade, eles têm levantado essa bandeira, tá? Eu estou falando de Datena, estou falando de
de Sherazade, né? Eles têm um discurso claro, né, de bandido bom e bandido morto, e como que isso vai influenciando mesmo as pessoas a adotarem também esse ponto de vista, e isso fica bem expresso pelo conceito de hábitos, ok? Do Bourdieu. Penso que é bem tranquilo, vocês já trabalharam bastante, né, com o Bourdieu, e usar o Etzione agora, ou o livro do Drauzio Varela, aliás, os dois, né, minha sugestão, né, ou o Presos que Menstruam, eu acho que vai ser bem tranquilo, tá bom? Estou confiando aí numa notaça de vocês. Como proposta de intervenção, eu vou sugerir aqui. Eu preciso falar uma coisa. Nós saímos de temas de um eixo temático e estamos entrando agora em políticas públicas. Falar de políticas públicas pode quebrar um pouquinho aquele esquema de vocês, trazer palestra nas escolas e tal. O que isso tem a ver com o sistema, né, penitenciário? Então, chegou a vez das ONGs agora. As ONGs podem recolher assinaturas da população para elaborar uma petição pública. Petição é um documento em que a sociedade pede para que tal coisa seja mexida, né? Por meio de mobilização via redes sociais, né? E aí nós vamos exigir um grande debate, né, no Congresso, né, sobre as questões, né, do sistema prisional, tá bom? E uma outra pode ser até que mesmo pelo Ministério da Justiça, que pode criar um programa de discussão nas escolas e nos bairros, por meio de palestras, para promover uma conscientização sobre os perigos dos discursos punitivistas. E aí você fecha, né, o discurso punitivista, e com a outra intervenção que vai ser a mais completa, né, por ONGs, petição, para promover no Congresso uma discussão, ou seja, seria uma pressão da população para que aquilo seja resolvido. E em concomitância a gente vai reduzindo, né, os discursos punitivistas pela conscientização. Galera, esse é o tema, sistema prisional, né, sob a minha ótica, assim que eu faria este texto, caso cobrasse dessa forma no Enem. E só lembrando que nós estamos num outro eixo temático. Eu quero mobilizar em vocês palavras diferentes, agentes diferentes, explicações diferentes, né? Se no outro a gente pode falar de representações sociais negativas ou de estruturas de produção que estão deixando a gente, né, com problema de saúde mental e tal, agora eu quero ver vocês falando de organizações, falando do Estado, beleza? Isso muda um pouquinho o conjunto de palavras, isso muda às vezes as causas, beleza? Muda o olhar, é uma oportunidade para a gente treinar isso, tá legal? Bom, eu tenho certeza de que com este repertório, este seu texto terá uma nota muito boa. Eu fico acompanhando agora o que vocês estão escrevendo e boa produção.